Tá compartilhando a tela? Agora acho que tá. Então, boa noite novamente. Vamos lá, vamos começar. Ui, gente, já tomamos spoiler. Todo mundo consegue ver? O áudio tá bom? Tudo certinho? Sim, tá ótimo. Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre a dilatação térmica, que é um fenômeno que ocorre quando a gente varia a temperatura em um ambiente. Então, os objetos que estão inseridos nesse ambiente vão sofrer esse fenômeno da dilatação, tá? Eu vou começar relembrando vocês um pouquinho, como vocês falaram que não foi profundo, sobre a notação científica, que é uma coisa que a gente vai usar bastante. Eu vou falar só no geral. O que significa? Vamos, por exemplo, dizer que a gente tem um número e ele é, sei lá, 12, 5, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Como que a gente... Tá vendo que é um número muito grande pra gente escrever ele toda vez que a gente for usar esse número. Como que a gente pode reescrever isso aqui? A gente pode reescrever isso aqui de uma maneira da notação científica da seguinte forma, que fica um jeitinho bem mais reduzido. Vocês estão vendo que eu coloquei a minha vírgula entre o 1 e o 2, tá certo? Então ficou 1,25 vezes 10. Quem vai em cima aqui na potência, né, no expoente? A gente andou com a vírgula quantas casinhas? Vamos contar. Andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas e colocamos a vírgula. Então, aqui em cima vai o número 8. Olha como esse número ficou muito menor do que o de cima. A notação científica ela serve para isso. Peraí, gente, só um segundinho. Pronto, voltei. Então, olha como esse número ficou muito menor do que o de cima. Então, você colocar um número em notação científica, ele só vai te facilitar a vida, tá bom? É você escrever ele vezes 10 elevado a alguma coisa. Se o seu expoente for positivo, significa que você vai andar com a sua vírgula para a direita, tá bom? Porque multiplicar isso aqui é o mesmo que multiplicar 1,25 por 8 vezes 10. Tipo assim, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes, tá bom? E aí, peraí, gente, que eu não consegui ler a dúvida do chat. E aí, deixa eu só falar mais um caso que eu já abro o chat para ler, tá bom? Se a gente tiver, por exemplo, um número muito pequeno, 0,0000008, por exemplo. Como que a gente pode reescrever isso aqui na notação científica? Tá vendo que para a gente deixar ele, por exemplo, da maneira 8 vezes 10 elevado a alguma coisa, tá bom? A gente tem que andar com a nossa vírgula para a direita, tem que andar para esse caminho para cá. Aqui a gente andou ao contrário, né? A gente andou assim com a vírgula, porque o número tá aqui, 0, né? E agora a gente quer andar ao contrário com a vírgula, quer andar com ela para a direita. Quantas casinhas a gente tem que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como a gente reescreve esse número? 8,10 a menos 6, tá bom? Então, toda vez que a gente tem que escrever um número muito grande, a gente utiliza a notação científica, tá bom? E aí, se o expoente for positivo, significa que você vai andar com a sua vírgula para a esquerda, esse lado aqui, para a esquerda. E se a sua vírgula, se o seu expoente for negativo, você vai andar com ela para a direita, tá bom? Então, toda vez que você vê um expoente positivo, você sabe que é um número, não vou dizer grande, mas é um número maior do que 0. Se o seu expoente for negativo, você tem um número menor do que 0, tá bom? E qual é a regrinha para utilizar isso aqui? O seu número, quem está multiplicando aqui, ele tem que estar entre 1, ele tem que estar entre 0 e 9, tá bom? Então, um jeito, tipo assim, um jeito errado de escrever seria se eu colocasse assim, 125 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a sexta. Esse jeito aqui é errado, tá bom? De expressar esse número em notação científica. Então, o número que está sendo multiplicado, ele tem que estar entre 0 e 9, tá bom? Deixa eu só ver a dúvida que apareceu aqui no chat. Acho que eu já respondi a pergunta da pessoa. Tem que estar entre 0 e 9, tá bom? Esse número aqui. Então, no geral, a gente vai usar a notação para isso.
tá bom? Então, se eu tiver números muito grande, ele vai estar numa notação em expoente positivo, um número muito pequeno em expoente negativo, tá bom? E apareceu uma dúvida assim, por exemplo, aqui, ó. Peraí. A gente está lidando com isso aqui, tá certo? Oi. No seu exemplo, deu 8 vezes sobre 10 menos 6? Isso. Significa que a gente vai andar com essa vírgula 6 casinhas para a esquerda. Então, se você tem assim, eu contei 5, deve ser errado. 3, 4, 5, 6. É que a vírgula veio para cá, ó. Isso, a vírgula veio para cá. Bom. Entendi. Tá bom? Pensei que ela ficou entre o 0 e o 8. Não, ela fica após o 8, porque o nosso número ele tem que estar entre 0 e 9. Se eu deixasse 0 e 8, ainda eu posso andar uma casinha com a vírgula. Tá certo? Então, o número é só presta atenção nisso, que ele tem que estar entre 0 e 9. Tá bom? Então, se eu der pra vocês assim, aqui, ó. Sei lá. Eu usei o 1 de novo, vou usar outro número. Professora. Oi. Na aula passada você falou de dilatação volumétrica e superficial, é que eu não achei nos slides, eu só achei a linear. Não, eu só expliquei o conceito básico. Primeiro a gente vai começar com a linear, aí na próxima aula a gente vai falar da superficial e na outra da volumétrica, porque são equações diferentes. Cada uma delas são fenômenos diferentes que ocorrem. Beleza, então. Não é que eu deixei um espaço aqui no meu caderno. Aí depois então eu volto. Deixa depois, isso, porque é grande, as duas são maiores. Professora. Oi. Você vai fazer a lista 3 lá que tava no... Vou fazer alguns exercícios com vocês hoje. Não, eu tava dúvida com o primeiro, que é da FUVEST lá, que eu não consegui entender, na verdade. Com certeza eu vou fazer hoje. Na verdade, é o exercício mais difícil de hoje. Então, vamos lá. No geral, então, só voltando aqui, porque é uma ferramenta que a gente vai usar bastante, tá bom? Ai, gente. Aqui. Se eu tiver 5 vezes 10 é menos 5, como é que eu escrevo isso? O expoente negativo, eu tenho um número muito pequeno. Então, eu vou começar com 0, vírgula. Quantas casinhas? 5. 1, 2, 3, 4. O quinto número é o 5. Tá bom? Então, escrever 5 vezes 10 é menos 5 é o mesmo que escrever isso aqui. 5 vezes 10 é a sexta. A gente tem um número o quê? Positivo, tem um número grandão. Então, vamos lá. Como é que eu escrevo isso? O primeiro vai ser o 5. Eu tenho 6 casinhas. Usei uma. 2, 3, 4, 5, 6. A minha vírgula estava aqui, tá certo? E eu aumentei 6 zeros, gente. Aqui é basicamente isso. Você multiplicar 10, 10, 10, 10, 10, 6 vezes, tá bom? Então, acontece isso. O número é esse, tá? Então, deixa um exemplinho aí no caderno de vocês, porque a gente usa bastante. Eu vou só passar aqui, porque a gente teve na última aula. O que significa quando a gente fez aqui, ó? Ele dá aqui o tamanho inicial, era 200 centímetros. Por que tem um 10 a menos 2? 1 metro... Não, peraí. 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. O que significa? Que se eu tiver 1 centímetro, é o mesmo que 0,01 metros. É isso que significa. É só uma notação diferente, tá bom? Então, por isso que a gente multiplica direto, vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque 1 centímetro é 0,01 metro, tá bom? E isso aqui é exatamente a mesma coisa. Notação científica pura, tá bom? Quando a gente tratar de milímetros, é 10 a menos 3 metros. Então, é exatamente a mesma coisa. Acho que com o passar dos exercícios, vai ficar mais simples de visualizar e de lidar com isso, tá bom? Mas cuidem muito, tá? E eu vou sempre... Vocês notam que eu uso bastante notação. Então, acho que vão pegar no geral. Prof, tem uma pergunta. Rapidinho. Quando a gente conta os espaços, os zeros, né? Não sei como se chama. A gente também conta o número? Conta o número. Conta sim. Porque você vai colocar a vírgula ou depois dele ou antes dele. Tá bom? Então você conta... Cada casinha que a vírgula andar, você vai contar o número, o espaço. Tá bom? Entendi. É mais fácil, então, contar a casinha do que
Isso, tá. contar a casinha. Aí você só olha, pô, a minha vírgula chegou entre o número, tipo assim, e esse número tá entre 0 e 9. Beleza, ali que eu quero, eu paro de andar com a minha vírgula, tá bom? Até ele não chegar entre 0 e 9, você continua andando com a sua vírgula. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Imagina. Alguma dúvida aqui sobre notação, essa parte? Que agora a gente vai entrar no conteúdo realmente da aula de hoje. Tá, vou começar. Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre a dilatação e a gente viu que se a gente tiver... Nossa, a gente passou um carro bem agora. E aí a gente viu que se a gente tiver, por exemplo, uma barra de metal e ela aquecer, e ela vai mudar, e ela aquecer, ela vai aumentar o seu tamanho. Se eu resfriar ela, ela vai diminuir o seu tamanho. Isso é o fenômeno da contração e da expansão, né? Da minha barra. O que acontece se essa minha barra ela não for feita de um único metal? Ela for feita de mais de um metal. É um caso específico chamado lâminas bimetálicas. São lâminas em que elas são feitas de 2 metais diferentes, tá bom? Só que esses metais a gente não consegue separar eles. Eles estão fundidos, mas mesmo assim eles são diferenciáveis, tá bom? Aqui eu dei um exemplo em que o bronze é a parte de cima da minha barra e o ferro a parte de baixo. Mas elas estão ligadas de um jeito que a gente não consegue separar, tá bom? E essas são as lâminas bimetálicas. Só que o que vai acontecer de tão importante? Por serem feitas de materiais diferentes, né? O bronze é diferente do ferro, eles têm um coeficiente de dilatação diferente. Então, o que significa? Quando a gente aquecer ou quando a gente resfriar, elas vão dilatar de forma diferente. Uma vai dilatar mais do que a outra. E o que acontece? Elas vão se deformar. Elas vão ou para baixo ou para cima, mas vai haver uma deformação, tá certo? E isso é muito utilizado na parte de elétrica, tá? O motorzinho da nossa geladeira, acontece isso. Quando ela é feita de uma lâmina bimetálica, tá bom? E aí, quando a geladeira começa a esquentar, essa barra começa a se deformar. E aí, liga o motor da geladeira. Ou seja, a geladeira volta a resfriar. Quando a geladeira ficou gelada, aquela barrinha que dilatou, né? Ficou deformada, que ligou o motor, ela volta para o lugar dela, o motor desliga, a geladeira tá geladinha e continua funcionando. Por isso que faz aquele treque do nada no meio da madrugada, né? E o motor volta a funcionar e você fica, o que aconteceu? É exatamente por isso. Porque a gente tem a deformação dessa barra. Um jeito bom de explicar aqui, vamos visualizar aqui. Eu coloquei um textinho assim. A lâmina só se mantém retilínea, ou seja, retinha, né? Na temperatura em que foi feita a colagem. Se a temperatura variar, que é o que a gente quer, a lâmina encurva, pois os 2 metais vão sofrer dilatações diferentes. Então, vamos visualizar o que é isso. Aqui eu deixei um desenho, tá, gente? Quando eu digo deformar, ou ela vai para baixo ou ela vai para cima. É isso aqui o que acontece, tá bom? Vamos entender aqui. Se a gente... Oi. Desculpa. Mas isso é bem pouquinho, né? É bem pouquinho. É bem pouquinho, mas mesmo assim ela encurva. Ela vai ou para baixo ou para cima, ela entorta. Tá pensando numa curva aqui doida. Não, ela não curva muito, não. É bem pouquinho, é uma coisa mínima. Eu acho que fica legal de explicar vendo um exercício. E eu peguei um exercício da FUVEST para a gente visualizar isso aqui. Então vamos lá, FUVEST 2014. Qual o comportamento da lâmina bimetálica composta por uma liga de bronze, cujo coeficiente de dilatação é 1,810 e pelo ferro, cujo coeficiente de dilatação é 1,210. Já observando isso aqui logo de cara, a gente vê que o bronze ele tem um coeficiente de dilatação maior do que do ferro. O que isso significa? Significa que se eu variar a temperatura, o bronze ele vai dilatar muito mais do que o ferro, tá bom? E o que acontece? Vamos lá. Agora eu acho que eu queria que vocês olhassem para mim e para o slide ao mesmo tempo. Não sei se tem como. Quem está no computador consegue, mas no celular muda a câmera rapidinho. Então vamos lá. Se eu tenho o bronze que ele está em cima e ele vai dilatar mais do que o ferro que está embaixo, o que vai acontecer? Varia uma certa temperatura, aquecer. O meu bronze, ele vai dilatar, certo? E ele vai dilatar mais do que o ferro.
Então, o que acontece? A gente tem o bronze que está dilatando e o ferro que não está dilatando tanto. E eles estão ligados fortemente. Então, quando o bronze querer crescer, eu vou usar crescer de um jeito feio, tá bom? Quando ele quiser aumentar o seu tamanho, o ferro vai segurar. Então, o que vai acontecer? Ele vai para baixo. Essa lâmina ela vai encurvar para baixo. Tá bom? O mesmo vai acontecer se eu resfriar. Então, eu tenho ali. Se eu resfriar, eu tenho que o coeficiente do bronze é maior do que o do ferro, independente se eu estou aquecendo ou resfriando. Quando eu resfriar, o meu bronze ele vai querer se retrair, né, se contrair muito mais do que o ferro. Então, o que vai acontecer? O bronze está em cima, o ferro está embaixo. O bronze vai se contrair e o ferro não vai deixar, né? Ele vai contrair menos. Então, o que acontece? Encurva para cima. É exatamente isso que acontece. Isso que é o fenômeno da lâmina bimetálica. Quando a gente aquece e quando a gente resfria. Então, se eu quiser aquecer alguma coisa aqui em cima, o coeficiente de dilatação é maior do que o de baixo. Ele vai querer crescer, o de baixo vai segurar, vai entortar para baixo. Se eu resfriar isso daqui, a lâmina de cima, né, o metal de cima, que dilata muito mais do que o de baixo, vai se contrair, o de baixo não vai se contrair tanto, vai encurvar para cima. É isso aqui que acontece. Esse é o fenômeno da lâmina bimetálica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vi que mandaram coisa no chat. Posso voltar à explicação? Sim. Peraí, aqui não é explicação, aqui que é explicação mesmo. Deixa eu ver quem foi a pessoa que perguntou. Vitória, alguma dúvida específica? Eu caí na explicação da questão, professor. Ah, tá, da questão. Eu ouvi até que falou que eles vão botar porque eles são feitos de duas ligas metálicas, né? Isso. É uma liga metálica feita de metais diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, uma barra feita aqui, ó, bronze e ferro. Como elas são feitas de materiais diferentes, mas elas estão fortemente unidas, do jeito que a gente não consegue separar elas, o bronze dilata de um jeito e o ferro de outro. E o que a FUVEST falou? A FUVEST falou que o coeficiente de dilatação do bronze é 1,8 e o do ferro 1,2. Então, o que a gente vai olhar? O bronze vai dilatar mais do que o ferro, porque o seu coeficiente de dilatação é maior, tá bom? E isso vocês vão fazer em todas as questões. O segredo da questão da lâmina bimetálica é você olhar para os coeficientes de dilatação, tá bom? Você vai observar, esse dilata mais, esse dilata menos, e a posição que ele tá. Se ele tá ou em cima ou embaixo, tá bom? Da nossa barra. Nesse caso aqui, quem dilata mais está em cima, e o ferro que dilata menos está embaixo. Então, o que vai acontecer? Quando ele vai aquecer essa barra, o bronze vai querer dilatar, expandir muito mais do que o ferro. Então, vamos lá, a gente está ali, o bronze querendo dilatar e o ferro segurando. Então, se a gente tem que a parte de cima cresce mais do que a de baixo, dá uma encurvadinha para baixo. Imagina que o ferro está segurando o crescimento do bronze, tá? Então, ele vai vir e vai encurvar para baixo. Quando a gente estiver resfriando, vai acontecer a mesma coisa. Só que o bronze, o coeficiente dele é maior, então ele vai se contrair mais do que o ferro. O bronze vai querer ficar contraindo, e o ferro não vai deixar. Então, o que vai acontecer? Vai encurvar para cima, tá? Imagina que agora o bronze está encolhendo mais do que o ferro, tá bom? Faz a questão na mão de vocês, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? Então, o desenho é o que a FUVEST deu. Ela quer saber o que acontece com essa lâmina. Qual dos dois vai encurvar a parte? Ó, se a gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui. Vamos lá, vamos visualizar. O que a FUVEST quer? Ela quer que a gente marque qual dos desenhos aqui da lâmina vai acontecer quando a gente aquecer. Lembrando que em cima é bronze e embaixo é ferro. Tudo bem? E o coeficiente do bronze, gente, o elemento químico bronze não é assim que escreve, tá? Mas eu deixei assim, porque bronze é maior do que o do ferro. Então, a gente tem o quê? Que o bronze vai dilatar mais do que o ferro. Ela quer saber o que acontece quando a gente aquece. Opção A, ela vai continuar do mesmo tamanho.
Aí a gente sabe que não. Por quê? O fenômeno da dilatação ocorre quando a gente varia a temperatura. Então, ela vai crescer, ela vai dilatar de algum jeito. Então, eu sei que do mesmo tamanho ela não vai ficar, tá bom? B. Nessa B, a gente pode ver que ela aumentou aqui os dois. Os dois metais dilataram de forma idênticas, tá bom? A gente tem que a barra cresceu por um todo. E isso não é verdade porque a gente tem coeficientes de dilatação diferentes. Então, a gente sabe que se variar uma temperatura, eles vão crescer de formas diferentes. Por isso que não é a opção B. E aí, vamos lá descobrir para onde que ela entorta. Se ela entorta para cima, se ela entorta para baixo. O que é esse desenho aqui, entendeu? O que ele acontece, tá bom? Então, vamos lá. Tenho na minha mãozinha ali minha barra, em cima bronze e embaixo ferro. Aqueci. O bronze vai querer crescer mais do que o ferro. O ferro vai fazer o quê? Vai segurar esse crescimento, tá bom? Então, se tem uma coisa crescendo e crescendo e crescendo e é de baixo não, vai acabar entortando. E entorta para baixo, tá bom? Então, a gente tem que a nossa barra, ela vai fazer isso aqui. Vai para baixo. Então, a gente viu que a C, ela não pode ser. O que ocorreria para ser o desenho da C? Seria a C se a gente resfriasse esse metal. Quando a gente resfria, o bronze vai contrair muito mais do que o ferro. Então, a gente tem que o bronze tá contraindo, e o ferro tá ficando do mesmo jeitinho. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma coisa voltando, vai subir. Ela vai ficar entortadinha para cima. Tá bom? Então, essa C seria se a gente resfriasse, tá certo? Essa E, então, C não é, B não é, A não é. A E é a mesma coisa da C. Então, podemos ver que não é. Então, a única opção que nos resta é a D, que representa exatamente isso, tá bom? Então, se a gente aquecer, a gente tem que ela vai ficar mais ou menos nesse formato. Ela entorta, tá bom? O rapaz está fazendo uma rede, gente, bem na hora da nossa aula. Alguma dúvida sobre essa questão? Eu vi que vocês mandaram coisa aqui no chat. Professora, a minha pergunta é a mesma que mandaram, né? Qual que é a diferença da C e da E? Da C e da E, a gente pode ver que a proporção entre elas é muito diferente. O tamanho dessa barra, tá bom? E aí você avaliaria, tipo assim, quanto que ele tá variando essa temperatura, tá certo? Então aqui a gente pode ver que ela ficou na mesma espessura, só encurvou. Só que ela encurvou o centro. Você tá vendo? Aqui ela encurva a ponta. Então, quando a gente faz na nossa mãozinha, quem encurva? Se isso aqui tá crescendo, ele vai para baixo. Encurva a ponta. Se ele tá contraindo, vai para cima. Quem encurva é a ponta. Tá bom? Não sei se responde. Oi. Você pode voltar no slide anterior? Você pode voltar no slide anterior para me formular minha pergunta? É que eu não sei a usar. É esse aqui? A palavra. Então quer dizer que o material com maior dilatação. Isso. Então quer dizer que o material com maior dilatação sempre vai ser o que vai entortar. Ou para cima ou para baixo, dependendo se ele está esfriando ou aquecendo. Então, ó, pensa assim. A nossa barra, ela é feita de materiais diferentes. Mas eles são diferentes de um jeito que eles estão fundidos, né? A barra toda é feita de um jeito que a gente não consegue separar um metal do outro. A gente só olha quem é o metal que está em cima e quem é o metal que está embaixo. Então, é muito difícil você falar assim, quem vai entortar é quem tem o maior coeficiente. Não, você tem que olhar ali a barra por um todo, tá bom? Até porque, às vezes, o material que está em cima, ele pode ser o que dilata menos, tá bom? Então, você olha assim, quem tem o coeficiente maior? E aí você faz na sua mão, cara. Se quem é maior, vamos supor que ele tá aqui embaixo. O coeficiente de cima é menor. Então, eu tenho aqui o de baixo, aqueci. Eu tenho aqui o de baixo, ele quer crescer mais do que o de cima, tá certo? Então, se o de baixo quer crescer mais do que o de cima, num aquecimento, essa barra entorta para cima. Quando a gente vai resfriar, ele quer contrair mais do que o de cima. Voltei, ela entorta para baixo. Então, é muito difícil você gravar assim, se eu aquecer, ela vai entortar para cima, se eu resfriar, vai entortar para baixo. Não, você tem que sempre ver a posição
dos metais, como eles estão dispostos na barra, tá bom? Mas ele sempre vai ser o que vai entortar, independente se é pra cima ou pra baixo. Isso, a barra entorta no geral, tá bom? Ela vai entortar, no caso, isso que vai acontecer, dela entortar para cima ou para baixo, vai ser sempre a que tiver dilatação maior. Isso, Ah, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Professora, Oi. uma dúvida. Nas alternativas, a alternativa E, ela pode ser considerada como aumento na massa do ferro ou só tipo um entortamento anormal, por exemplo? Então, essa E é que é difícil falar por conta dos materiais que ela é feita, né? Como ele deu o nosso bronze de ferro, ele quer falar especificamente sobre entortar, sobre questão de aquecimento ou a gente tá resfriando a nossa barra. É difícil falar por que ela entortou desse jeito aqui, nessa opção aqui. Mas a gente sabe que ela não foi para aquecimento, tá bom? Ah, ok. Obrigada. Imagina. Essa próxima aqui, gente. Vamos lá. Eu vou dar, deixa eu ver, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer ela, tá bom? Deixa eu só ver o tempo, 14. Para vocês tentarem sozinho para ver se faz um sentido ali o negócio. Vou dar 3 minutinhos e pode começar. Professor, Oi? só uma dúvida rapidão. Quando o coeficiente do zinco aí, por exemplo, ele é 25 vezes 10 a menos 6, significa que a cada grau ele diminui ou aumenta 25,10 a menos 6 metros, é isso? Isso. Ah, tá. Não, beleza. Tá, vamos lá então. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em uma parede, de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Vamos olhar então, primeira coisa, para os coeficientes. A gente tem que o coeficiente do zinco ele é maior do que o coeficiente do aço, tá certo? Então vamos observar aqui. A gente quer que ela resfrie. Tem o nosso mão de baixo aqui, zinco, mão de cima aqui, aço. A gente resfriou. O zinco, ele vai se contrair mais do que o aço. Então, ele vai se encolher mais do que o aço. Então, o que vai acontecer? O aço vai inclinar para baixo. Tá bom? Então, vamos analisar as opções. A. As duas barras sofrem a mesma dilatação. Não. Por que não? Porque a gente tem coeficientes de dilatação diferentes. Então, elas vão dilatar de maneira diferente. B. A lâmina de bimetálica encurva-se para cima. Vimos que não. O que ocorreria para ela se encurvar para cima? Se a gente aquecesse, tá certo? Então, se a gente aquecesse, a gente tem que o zinco, ele ia aumentar o seu tamanho, o aço ia dar a segurada, ele embica para cima.
Então, ocorreria isso se a gente aquecesse. D. Pulei a C, tá? D. A lâmina quebra-se uma vez que é feita de materiais diferentes. Não ocorre isso porque esses metais eles estão fundidos de um jeito que fica uniforme ali a coisa, tá bom? Então ela não se rompe, tá? E E. As lâminas bimetálicas não podem ser resfriadas. Mentira. O que a gente aconteceria se a gente resfriasse aço e zinco, sabe? A gente consegue sim resfriar. Da mesma maneira como a gente consegue aquecer, tá? Então, C, a lâmina bimetálica encurva-se para baixo, que é o que a gente acabou de mostrar, tá bom? A letra C tá certinho, tá? Então, mais ou menos só um desenho, ela ficaria igual a de cima aqui. E pode ver que, nesse caso aqui, a gente resfria e ela encurva para baixo. Aqui a gente aquece e ela encurva para baixo. Então, é muito importante a gente ver a posição do nosso metal, né? Do que o metal de cima e o metal de baixo, tá bom? Então, é uma coisa que não é uniforme para vocês. Próxima questão. Vou dar 3 minutinhos também. Dá para ler ou tá muito pequeno? Dá para ler. Ah, tá bom. Então, 3 minutinhos aí, galera. Essa questão é um pouquinho mais complexa, ela exige um pouquinho mais analisar ali o que está acontecendo. Eu amei a pessoa que colocou assim, não faço ideia. Isso é perfeito, não tem problema, tá bom? Se não souber, coloca um X aí na resposta, que fica melhor de ver. Ó, passou até um minutinho. Coloca aí no chat o que vocês acham dessa daí. Tá bem diversa a resposta de vocês. Pode colocar aí. Tá, então vamos lá fazer. Passaram alguns minutinhos. Então vamos ler o que tá falando aqui.
A imagem a seguir mostra uma lâmina bimetálica composta pelos materiais A e B. Aí ele dá aqui como ela é feita. Marque a alternativa correta a respeito das possíveis variações de temperatura sofridas por essa lâmina, aonde alfa A é o coeficiente de dilatação linear da barra A e alfa B é o coeficiente de dilatação linear da barra B. Então vamos analisar cada alternativa. Se alfa A for maior que alfa B e o sistema for resfriado, a lâmina bimetálica dobrará-se-á para baixo. Então vamos lá, voltei para minha mãozinha. Gente, eu juro para vocês, na hora da prova, se cair isso, faz a mãozinha, o desenho na mãozinha que vocês não erram. Então vamos lá. Se alfa A for maior que alfa B e o meu A está em cima e o B está embaixo, significa o quê? Que o metal de cima A vai aumentar mais, né? Que ele, tá falando de resfriar. Vai se contrair mais do que o metal de baixo. Então eu tenho o quê? Que o meu metal de cima vai se contrair mais do que o de baixo. Essa barra vai imbricar para cima, vai se dobrar para cima. E aqui ele fala que ele vai se dobrar para baixo. Então, falso, não é. Ele se dobraria para baixo se a gente aquecesse, porque aí o de cima vai dilatar muito mais do que o de baixo e imbica para baixo. Então, A, eliminada. B, caso haja o aquecimento do sistema e alfa A maior que alfa B, ou seja, o metal A dilata mais do que o B, a lâmina dobrará-se-á para cima. Então, vamos lá. Mãozinha de novo. A gente tem aqui alfa A maior que alfa B. Aqueci. O alfa A vai querer aumentar mais do que o alfa B, vai dobrar para baixo. Então, não é o que acontece. Para cima, não. Ela vai para baixo. Alternativa eliminada. C. Mesmo com os coeficientes diferentes, se as barras apresentaram o mesmo tamanho final, pois possuem o mesmo comprimento inicial. Falso. Isso aconteceria se os coeficientes de dilatação fossem iguais, ou seja, se ela fosse feita de um metal só. Então, não, isso não acontece. Como elas são feitas de materiais diferentes, a gente tem que, quando a gente varia a temperatura, elas vão se dilatar de maneiras diferentes. Então, o que está errado aqui é ele falar que vai apresentar o mesmo tamanho final. Não, seria aquela opção dessa daqui, ela fazer isso aqui, né? Temperatura inicial, temperatura final, ela só aumentou de tamanho. E não é isso que acontece, ela vai se encurvar, tá bom? Então, essa aqui, falsa também. D. Caso o alfa B maior que alfa A, ou seja, o metal que está embaixo vai dilatar mais do que o metal que está em cima, a lâmina será dobrada para baixo, em caso de resfriamento. Então, vamos para a nossa mãozinha. Metal de cima vai dilatar menos do que o metal de baixo. Estou resfriando. O metal de baixo vai encolher mais, vai contrair mais do que o de cima. Ou seja, vai se encurvar para baixo. Verdade. Dobrar-se para baixo. Foi isso que aconteceu. Então, alternativa D. A E, ele fala que todas as anteriores estão incorretas. É falso, por quê? Achei uma que é verdadeira. Então, aí não pode ser alternativa D. Todo mundo conseguiu essa aí? Agora, com a explicação, deu para pegar? Quem estava em dúvida na B e na D? Sim, essa aqui é para você prestar bastante atenção aqui na posição que eles estão falando. Eu posso te falar para ver se eu entendi? Pode, claro. Então, assim, se o metal com maior potencial de aumentar O tiver coeficiente em dele cima, ser maior. vai Isso. inclinar para baixo. E se ele estiver embaixo, vai inclinar para cima, no aquecimento. Ó, Isso. analisa sempre o negócio ali. Então, se a gente tem o de cima, está falando que ele vai dilatar mais, né? É isso? Isso. Tá, então... Ele vai para baixo. Ele vai para baixo. Resfriei, vai para cima. Isso. Ele tá embaixo, quando eu aqueci, vai para cima. Quando eu resfriar, vai para baixo. Mas é isso aí. Então, alternativa certa, alternativa D. Tá, galera? Ficou justificado para quem achou que era outra alternativa? Deu para entender por que a D? Alguma dúvida? Não, eu vou passar. Deixa eu só ver quais são.
Tá, faltam 10 minutos. Eu vou pular aqui só para um negócio aqui. Essa daqui a gente vai fazer, hoje não dá tempo. Eu vou iniciar a próxima aula com essas questões. A questão 1 e a questão 2 aqui. Essa 1 é a da lista, é a da FUVEST, tá? E essa daqui é uma outra que eu fiz de continha, mas não vai dar tempo. E eu preciso passar o gráfico para vocês. Quando a gente está representando, então, a dilatação, a gente consegue colocar isso num gráfico. Ou seja, o gráfico aqui que eu dei, ele é L por θ, ou seja, tamanho por temperatura. Então, se a gente variar a temperatura, a gente tem que ele aumenta o tamanho. Então, vamos lá. θ1 e L1 é o par ordenada. θ1 e L1. Significa o quê? Que a uma temperatura inicial, ele está um tamanho inicial, certo? Variei. Fui para θ2, L2. Ou seja, mudei a temperatura, o tamanho muda também. O gráfico da dilatação linear, ele é uma reta, tá bom? Como vocês podem ver, e o nome mesmo acho que já indica. Dilatação linear. Tem ali uma linhazinha, uma reta, o gráfico é representado dessa maneira. E como a gente vai tirar informações do gráfico, né? O que significa? Vamos fazer esse exercício aqui, que ele é bom de visualizar o que a gente quer retirar do nosso gráfico, tá certo? Então vamos lá. O gráfico a seguir representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica, de tamanho inicial igual a 1000 metros, aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmico linear do material em que é feita a barra em unidades? Isso aqui. Então, vamos relembrar nossa fórmula. Deixa eu só aumentar a espessura aqui. Então, vamos relembrar. A variação, ele é dada da seguinte maneira. ΔL é igual a L0 vezes coeficiente vezes variação de temperatura, certo? Tem a informação do gráfico que quando eu vario, quando o meu temperatura é zero, a variação da minha barra é zero. Então, eu tenho quem? Esse aqui é o θ0 e esse aqui é o L0. Vou deixar como L1, tá? Aqueci a 500 graus Celsius. Então, a gente tem o θF e aqui 15 milímetros. Então, o que a gente vai fazer? Quem é o ΔL? L final, L2, aqui eu vou chamar, menos L1, certo? Variei quanto? 15 milímetros. Vou deixar o 15 aqui. Quem é o meu tamanho inicial? Ele me deu 1000 metros. Então, 1000. Esse 1000, a gente pode escrever ele da seguinte maneira em notação. 1, 2, 3, né? É igual a 10 a terceira. Tá? Quem é o coeficiente é quem eu quero saber. Variação de temperatura. Fui de 0 a 500. Então, 500. Tá bom? Então, vamos lá. Reescrevo. 15 é igual. Vou colocar tudo em notação. 1000, a gente viu que é 10 a terceira. Vezes alfa, que é quem a gente quer. Vezes, como é que eu escrevo 500? 5 vezes 10 a menos 2. 10 a 2. Tá certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui 15 é igual multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Mantenho a base e somos expoentes. Então, vai ficar 5 vezes 10 a terceira vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta. Alfa. Tá bom? Tô multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que 15 dividido por 5 vezes 10 à quinta é igual a alfa. 15 dividido por 5 é da mesma família, é 3. Vezes. Eu tenho aqui que o meu 10 à quinta, ele tá na parte de baixo, ele tá na divisão. Imagina que a gente tem aqui um 10 a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, potências de mesma base, subtrai o expoente. Então, 0 menos 5, a gente tem que é o quê? Menos 5. Tá bom? Então, é 3 vezes 10 a menos 5. Essa é a resposta desse exercício aqui.
Então, o meu coeficiente de dilatação dessa barra aqui é 3 vezes 10 a menos 5. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar feio. Então, como é que a gente faz as questões quando envolve o gráfico? A gente vai extrair o que ele precisa, o que ele quer, tá bom? Se ele quer de mim o coeficiente de dilatação, aqui, coeficiente de dilatação térmica, eu vou observar no gráfico quem? Os elementos da minha fórmula, o que ela me pede. Se eu tenho que a fórmula é dada por variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura, o meu gráfico me dá isso. Quem é isso aqui? É o meu data θ. Quem é isso aqui? É o delta L. E esse aqui é o L0. Então, o único elemento que falta é o coeficiente, que é quem a gente encontra. Então, a gente extrai informações do gráfico e chega onde a gente quer. Tá certo? Aqui, mais um exemplo que dá tempo rapidinho. Da Mackenzie. Se uma haste de prata varia seu comprimento de acordo com o gráfico dado, o coeficiente de dilatação linear desse gráfico vale? Então, vamos lá. Vou usar a minha fórmula. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Então, vamos lá. A gente tem que o quê? Há uma temperatura inicial aqui. O comprimento da minha barra, ela é 20 centímetros. Então, o meu L0, como ele não deu, eu vou admitir que é 20 centímetros. Tá bom? Então, L0, 20 centímetros. E ela vai variar quanto? Olha isso. Se eu variar 100 graus Celsius, que é o meu delta θ, ela aumentou 4 milímetros. 0,4, né? Centímetros. Então, a gente tem que o meu delta L é quem? É esse aqui. Delta L. Tá bom? 20,04 menos 20 é quanto? É 0,04. Certo? Então, delta L é 0,04. Como que a gente reescreve isso aqui em notação? 4 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Andei com a vírgula, 2 casinhas. Igual. O L0, 20. Só que ele tá me dando em centímetros, então eu tenho que colocar o quê? Gente, aqui ficou feio demais. 20. Tá me dando em centímetros, 10 a menos 2. O alfa é quem eu quero. Delta θ, quanto que eu variei de temperatura? Eu fui de 0 a 100, então é 100. E que por mais coisado que pareça, 100, quanto que vale em notação? 100 é o mesmo que escrever 10 a 2. Tá certo? Então vamos reescrever aqui só para ficar bonitinho e não ficar confuso. Então, variação de comprimento, essa distância aqui, essa diferença aqui, que nesse caso aqui é 0,04. A gente pode reescrever isso aqui na notação como 4 vezes 10 a menos 2. Aí copia 20 vezes 10 a menos 2. Alfa vezes o 100, vamos escrever em notação. 10 ao quadrado. Tá certo? Vamos lembrar, então, que multiplicação de potências de mesma base mantém a base e subtrai e soma os expoentes. Menos 2 mais 2 é 0. Então, 10 elevado a 0 é 1. Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui a gente manda embora. O 20 10 a menos 2, ele é o comprimento inicial. Ele é esse carinha aqui. Tá certo? Como o meu enunciado ele não me deu, a gente aceita que é o primeiro aqui, a primeira comprimento, tá bom? Pode ver que o nosso gráfico ele não seguiu para baixo, tipo assim, a temperatura foi essa, não. O nosso gráfico iniciou aqui. Então, esse foi o comprimento inicial da barra. O menos 2 veio de quê? Ele tá dando em centímetros, tá bom? E esse L0 aqui, ele tem que ser dado em metros. E 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros, tá bom? Então, ele veio daí. Então, vamos lá. 0,04 foi a variação do meu comprimento. Comprimento inicial, 20 centímetros. Coeficiente, que é o que eu quero. E a variação de temperatura, 100, que é o que está aqui no meu gráfico. Reescrevi todo mundo em notação.
0,04 é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 2, igual 20 vezes 10 a menos 2, mantive, alfa vezes 10 ao quadrado, que é o mesmo que 100. Aí a gente vai olhar para essas duas potências aqui de mesma base. Menos 2 mais 2 é 0. Então aqui, ó, cancela porque vai dar 1. Então a gente tem que 4 vezes 10 a menos 2 é igual a 20 alfa. Tá multiplicando, passo dividindo. 4, 10 a menos 2, 20 é igual a alfa. A gente tem que o 4 e o 2 são da mesma família, ambos pares. Posso dividir por 2, né? Fazer essa divisão aqui que vai dar bonitinho. Então, se eu quiser, pode deixar o 20 em notação, aqui não tem necessidade de você escrever. Pode ser 2 vezes 10, tá? O 20 em notação é assim, 2 vezes 10. Tá bom? Então, fiz aqui a minha divisão. 4 dividido por 20 é 2 e sobra 10 embaixo, tá bom? Vezes 10 a menos 2. A gente tem o quê? Mesmas... Aqui tem um 1zinho, né? Porque 10 elevado a... um número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente esconde, tá? Esse 1zinho. Então, o que acontece aqui? O 2 tá aqui. A gente tem 10 a menos 2 dividido por 10. Potências de mesma base numa divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, a gente tem que alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Ih, gente, eu esqueci coeficiente em algum canto. Ai, aqui. Peraí, galerinha. Faltou expoente de alguém. Aqui. Aqui tá dado em milímetros, em centímetros também. Vezes 10 a menos 2. Aqui vai ficar 10 a menos 4. A variação também tá dada em centímetro. Então, a gente tem que colocar o 10 a menos 2. Andei com a vírgula 10 a menos 4. Nanana, vai aumentar 2 aqui. Pra baixo. Depois eu passo essa novamente bonitinho, tá bom? Aqui não dá mais tempo. Mas fica 2 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Que é essa alternativa aqui. Essa ficou mais confusa, eu volto nela novamente, tá bom? Então, o que a gente faz com os gráficos no geral? Já vou liberar vocês. A gente observa as informações que ele dá e encontra o que eu quero. Aplica a formulazinha, escreva a fórmula ali e encaixa os dados que eu tenho, tá bom? Só cuidado com a anotação e com as unidades de medida, tá bom? Igual aqui eu esqueci o 10 menos 2 dos centímetros, tá certo? Então, alguma dúvida? Ficou mais confuso esse último, mas acho que o de cima ficou melhor, um pouquinho. Se não tiver nenhuma dúvida, vocês estão liberados, tá bom? Só para não atrasar vocês. Tchau, prof. Obrigada. Tchauzinho. Aí na próxima aula eu volto nesse pedaço aqui, faço mais uma e faço a questão 1 e a questão outra aqui que eu coloquei, tá bom?